Começando o Happy Hour, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, mais uma semana você aí junto com a gente. Comenta aqui, onde é que você tá acompanhando a gente? Eu confesso que o meu horário, assim, que eu ouço o Happy Hour, é domingo de manhã quando tem aquela pia de louça pra lavar. Misericórdia. Não é, pastor Felipe Cara, Amorim? nem me lembra disso, cara. Você me dá um arrepio aqui. Ouve o aquela Happy pia de- Hour nessa hora, deixa Mas- o momento mais Não, tranquilo. mas você sabe qual foram os dois melhores aparelhos domésticos que eu comprei na minha vida? Ah. Que eu amo, eu chamo de meu amor. Máquina de lavar louça e o robozinho de varrer o chão. Cara, Não tenho aquilo- nenhum dos dois, sou uma pessoa Você pobre. é a máquina de lavar louça. Eu sou a máquina de lavar. Não, Tá bom. mentira, nem é tanto assim. É geralmente domingo que sobra pra mim. Misericórdia. Mas olha, essa louça é só pra dizer que é um bom momento pra você ouvir o Happy Hour. Vamos apresentar aqui os nossos convidados, inclusive. Pastor Felipe já, dispensa apresentações, não só pela televisão, mas porque já teve aqui 1 milhão de vezes. Menos um pouquinho. É muito bom estar aqui com vocês. Qual é a minha câmera? Essa aqui ou essa aqui? Nós estamos naquela agora. Aquela lá? É. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. O Happy Hour é um lugar muito legal. Eu ia dizer apesar do apresentador, mas é muito legal estar aqui com vocês. Faz essas críticas, mas me ama. E a gente tem as nossas convidadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou começar com a Isabela Braga. Muito obrigado, Isabela. Você tem um trabalho nas redes sociais, né? Também de influenciadora, faz esse trabalho com as pessoas que entram em contato com você, levando a palavra de Deus também. E um detalhe, não sei o quanto disso faz parte da sua rotina, mas é uma chefe de cozinha. Então, eu ia falar isso nesse momento. Eu li lá no bio do Instagram dela, na Instagram. bio, que é chefe. Eu tô até pedindo pra recolher aqui as nossas castanhinhas, e você devia ter se preparado melhor. Nós estamos Pra te gravando receber. perto da hora do almoço e faz muito Exatamente. E agora Formada deve ter pela cozinha, Le né? Cordon Bleu. Então é um negócio chiquérrimo. Cara, se é em francês, já sai gostoso. Já sai boa, né? Então, muito obrigado pela sua presença, viu, Eu que Isabela? agradeço, feliz demais de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Amém. Amém. E que vai ser uma conversa edificante, né? Vocês são homens e você é uma mulher de Deus que tem tanto, que carrega tanto. E eu tô aqui me sentindo privilegiada. A TV é linda, o podcast é lindo. Então eu tô super feliz de estar aqui com Bom, vocês. seja bem-vindo. Muito bom. E a gente tá aqui também com a Ariane. Ela também é influenciadora. Aí você trabalha moda cristã, vida fitness, todo esse universo. E também essa comunhão diária com Deus, Uhum. né? Eu criei lá um momento assim que quando eu acordo, que volto, vou deixar meus filhos na escola, que volto, aí eu tenho esse momento meu com Deus e com os meus seguidores, que é o Bom Dia Jesus. Aí fala um pouco sobre Deus no início do dia, né? Que coisa Mais linda. ou menos isso. Muito legal. Eu só quero dizer que o Nordeste está dominando. Eu ia esse falar lugar, isso tá bom? agora. Eu tô Tá quase no- saindo, mas vocês vão me aceitar. Não, nós não somos xenófobos. E tá vocês bom? vão me aceitar A gente sem aceita preconceitos, que- não é? Isso mesmo. Eu acho lindo, inclusive. Não tente não. Fica horrível. Fica horrível. Não, mas sinceramente, Ah. embora a gente não saiba reproduzir, eu não sei, tem uma coisa no sotaque nordestino que parece que ele dá um abraço na gente, assim, não tem? Tem. É uma coisa meio carinhosa. E assim, claro que pra vocês isso tem um outro peso, né? Porque vocês 3 são do Nordeste, regiões diferentes, Ceará, Ceará. Paraíba Rio Grande do Norte. e Rio Grande do Norte. Então é lindo, é acolhedor, assim, que eu não sinto isso do sotaque paulistano. Eu Inclusive também do- não. Quando eu tô conversando com você, eu não sinto nenhum abraço. Mas tá bom. Tá feito. Rio de Janeiro também, que é um sotaque muito gostoso. A minha família é do Rio de Janeiro, mas parece que não tem essa coisa adocicada, assim, que o Nordeste traz, né? Então hoje eu tô aqui, abraçado pelo sotaque nordestino, junto com você que tá acompanhando o hoje Happy Hour. Happy Hour. Teremos um Happy Hour doce. Doce. Mas, ó, o tema de hoje é um tema também, eu achei muito interessante, necessário, precioso, assim. Porque a gente vai falar sobre mulheres, mulheres bíblicas, mulheres onde as histórias estão lá contadas na Bíblia, mas a produção, inclusive, deu um título que é o seguinte: As Mulheres que Jesus Via. Porque, inclusive, muitas mulheres elas são apresentadas na Bíblia, né, como sendo vistas de uma forma. Mas quando elas entravam em contato com Jesus, a visão era muito diferente Com que Jesus certeza. apresentava sobre essas mulheres. Com certeza. Né?
Aliás, Jesus, numa sociedade que desvalorizava a mulher, Jesus trouxe o valor que ela tinha, né? Eu nem sei se a gente vai falar sobre a mulher lá com fluxo de sangue. A gente pode falar de todas que a gente quiser. Pode falar das mulheres aqui? Pode. Posso falar da minha esposa também? Não posso. Da última vez, Vou dar- ele veio aqui. Olha, não, eu vou contar pra vocês logo o que acontece aqui, ó. Você não sabe, mas eu vou lhe contar. A gente veio aqui, tava conversando sobre um assunto qualquer, assim, e tal. Aí eu falei um pouquinho da minha esposa, só um pouquinho. Ele falou muito, entregou pouquinho. tudo. Quando eu cheguei em casa, no almoço, o link já estava com ela, mandado pelo apresentador Eu deste local. compartilho. Pra ela assistir. Ela assistiu 2 vezes, anotou todos os pontos, depois prestou conta comigo. Gente, Mas o tema era casamento, relacionamento. Então, assim, ele Tinha como não foi falar. se abrindo e eu fui foi. falando de TPM, aí eu me quebrei. Mas foi produtivo, Foi né? muito produtivo, lá em casa, inclusive. Pois é. Antes até... Assim, não, eu ia falar da mulher com fluxo Isso, de vai sangue, lá. né? Veja, aquela mulher, ela estava há 12 anos desprezada da sociedade, né? Sim. Porque o fluxo de sangue, segundo as leis levíticas, impedia ela de entrar nas questões, no templo, na sinagoga, não poderia receber abraços, a pessoa 12 anos sem receber abraços, porque quem abraçasse aquela mulher estaria impuro, né? E ela não podia, as pessoas não podiam nem sentar na cadeira que ela tivesse sentado. Então eram 12 anos de afastamento religioso, social e logicamente emocional. Aí ela vai lá e é curada por Jesus. Para ela seria o suficiente, mas Jesus queria um pouco mais para ela. E o que Jesus faz? Ele diz assim, não, você não vai embora assim, não. Vem cá e conta para todo mundo. Por quê? Porque naquela hora Jesus curou ela fisicamente, Jesus curou ela espiritualmente, porque ele diz, vai, a tua fé te salvou. E Jesus cura aquela mulher socialmente, porque ele diz assim, ó, esta mulher não é mais impura, pode abraçar, pode voltar para casa. Então, quando Jesus tratou as mulheres, ele deu a elas a dignidade que ele havia dado lá no Éden, quando ele criou Eva, né? Então, Jesus sempre valorizou as mulheres em todos os seus contatos. Eu tenho uma pergunta para dar uma encurralada nele aqui, mas vou fazer daqui a pouco. Você segura aí a sua audiência e você prepara a sua ansiedade. Chama-se Hope Hour, não na mira da verdade. Pois é. Mas, ó, a gente tem essa revista. Você já viu, já conhece? Estou mostrando direitinho, produção? Tá pegando aí? É a revista Marcadas pela Fé. É uma revista lindíssima, não só a qualidade do design, da fotografia dessa revista, mas o conteúdo belíssimo, que passa um pouco por esses conteúdos que a gente vai conversar hoje aqui, porque conta essas histórias de mulheres bíblicas e testemunhos incríveis que essas histórias podem impactar a nossa vida ainda nos dias de hoje. Então, você já sabe, né, a revista Esperança, e a gente tem essa edição, Marcadas pela Fé, ela é completamente gratuita. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link para você clicar, faz um cadastro muito rápido, essa revista vai chegar na sua casa completamente de graça. novotempo.com/marcadas, tá bom? Vai chegar aí com todo o nosso carinho para você. Os Anjos da Esperança já pagaram, você não paga nada por isso. Lindo um conteúdo aqui. Mas, Felipe, é o seguinte... Eu tô vendo um livro ali, eu gosto de livros, tá? Antes até da pergunta, pra gente segurar um pouquinho mais a audiência, é o seguinte, além, né, Pastor Felipe, da revista, a gente tem as videoaulas. Tem as videoaulas. Então elas estão no NT Play, são aulas muito bonitas, só lembrando que é um trabalho lindo do nosso departamento de produções aqui, e aí essas mulheres, elas todas são mulheres que são funcionárias da Novo Tempo, e elas se caracterizaram dessas mulheres Muito bíblicas, interpretaram e tem esse resultado. Então tem aulas ali, videoaulas, contando também dessas histórias. Também outra coisa que é completamente gratuita, tá lá no NT Play, ntplay.com. São 8 histórias de mulheres marcadas pela fé. E que marca linda que é ser marcado pela fé de fato, né? Com certeza. Com certeza. Você já tem a revista? Não. Depois eu vou dar... Acho que você já deu a gente. Não, essa, ela não, ganhou né? porque eu dei Ganhei. no Bíblia Fácil, a gente deu pra todo mundo. Então essa é Verdade. sua, Isabela. que Tá aí. lindo, E a sensibilidade obrigada. que vocês têm, né? Fale. Em colocar cada mulher representando e a gente olha assim e vê, nossa, Maria. Você tem vê, realmente, né? Você dá um rosto. semblante bem... Maria ficou com a cara de É. Maria, né? Ficou. Não, é porque você tocou no assunto da mulher com fluxo de sangue Aham. e falou inclusive da lei levítica, né? Eu queria entender um pouco isso, porque essa é uma crítica que às vezes vem, vocês que trabalham esse assunto das mulheres e mulheres bíblicas talvez seja um ponto até complexo de se explicar, né? Por que naquele período bíblico
a mulher que estava com um fluxo, ela era considerada imunda. Então, por exemplo, isso mudou? Hoje esse fluxo não é considerado mais imundo? Por que que na época era? Por que que hoje não é mais? Aí a Bíblia está tratando de um jeito e a gente trata hoje de outro? Veja, Como é que é essa história? Essa é uma excelente pergunta. Porque Obrigado. quando a gente olha... É difícil você fazer excelentes perguntas, mas você fez uma excelente pergunta agora. Quando a gente olha assim, o texto sem considerar o contexto, a gente diz assim, puxa, mas a menstruação é um processo fisiológico da mulher, por que considerá-la impura? Uhum. Aí a gente vai para o quadro maior. Naquele tempo, as mulheres trabalhavam no seu serviço doméstico e também no serviço externo, com plantação, com cuidando de animais. Não só os homens faziam isso. Então, a mulher tinha um trabalho externo num deserto, debaixo daquele sol escaldante, num calor desgraçado, todo um serviço muito pesado fisicamente. Então, durante o período da menstruação, que a mulher está mais frágil fisicamente, Deus disse assim, neste período você não vai fazer absolutamente nada. Você não vai sair de casa. Então, mais do que uma coisa ruim para a mulher, era uma proteção que Deus dava para ela. Porque durante o período menstrual, quando ela está fisicamente mais debilitada, ela está perdendo sangue, Deus dizia assim, olha, fique em casa. Você não vai trabalhar, você não vai ter contato com ninguém, você vai cuidar de você quando terminava o período menstrual. Então, ela voltava ao trabalho. Então, era proteção de Deus em relação à mulher quando ela estava com esse fluxo de sangue, né? No caso da mulher lá de Marcos, ela estava com 12 anos, ela estava doente, né? Era uma outra questão. Mas em Levítico era um fator de proteção à mulher. Assim como funcionava também quando ela estava grávida, quando ela tinha um neném, ela tinha um período que ela ficava resguardada em casa, sem contato com ninguém, para que ela tivesse a sua integridade física protegida. Jesus tendo cuidado em tudo, né? É incrível. Pastor, e você falou, né, sobre a mulher, né? Aquela mulher que Jesus, ele resgatou, né? Exatamente. Houve ali um resgate. E você falando isso veio muito forte no meu coração a falar isso agora, né? Nós estamos numa geração onde, trazendo isso para a atualidade, né? Onde Jesus trabalha nisso, nesse resgate, nessa mulher impura, que Jesus fala, você é amada, você é protegida, você é curada, ressignifica o passado dela e ela passa a falar sobre isso, ela passa a evangelizar, a falar aquilo que Jesus fez na vida dela, né? Aquela cura, aquela transformação. E eu tô falando isso porque essa foi minha história com Jesus, né? Jesus foi ali, ele me resgatou, ele me curou e ele me trouxe para agora você vai, filha. E você declara aquilo que eu fiz na sua vida. Então, quando o senhor estava falando sobre isso, me veio muito forte essa situação agora, né? E nós, como mulheres, a gente falando aqui sobre influência, né? Nós estamos nesse papel, porque primeiro em nós, depois através de nós. Então, no momento que Jesus ele entra na nossa vida, que ele cura a nossa vida, nós nos levantamos como uma voz para falar da bondade dele, para falar para aquela mulher que ela é filha, que ela é amada e que existe um Jesus que cura, que transforma, que faz nova todas as coisas, que muda o caminho dela. E é isso que nós temos feito agora, não é, verdade. amiga? E o interessante é que tudo que Deus faz por nós é para agraciar, é para fazer pelo outro também, né? Uhum. Como Sara, Deus deu a beleza, a inteligência e ela salvou o seu povo. Então, a gente tem que saber que tudo que Deus nos dá é para o nosso bem, mas também para a gente fazer o bem ao outro. Ao né? bem ao outro, é isso. E Jesus, ele faz... Essa sequência que você falou é muito interessante, porque se você olhar as histórias bíblicas, na maioria delas tem essa sequência. Jesus chama, cura e envia. Essa é a sequência na vida de praticamente todos. Por exemplo, falando aqui do Bartimeu, né, do cego lá. Ele estava lá cego, sentado lá com a sua capa. Jesus chama, cura, e a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. Né? Você tem a mulher... Maria Madalena. A mulher de João capítulo 8 lá, né? A gente não sabe muito bem a identidade dela. Mas ela foi chamada, foi curada espiritualmente e depois enviada. Ela virou um discípulo de Jesus. Então, a sequência na vida de qualquer pessoa, seja homem, mulher, é assim, Jesus chama, faz a transformação que precisa ser feita, física, emocional, espiritual, e depois envia. Porque senão fica incompleto. Quando você recebe alguma coisa de Deus e você não passa para as outras pessoas, você está sendo incompleto na sua vida cristã. Porque a vida cristã é aceitar Jesus, conhecer Jesus
e anunciar Jesus. Essa é a vida cristã. Amém. Exatamente. Esses dias eu gravei um vídeo. Eu posso falar? Posso falar? Pode, Claro. você pode falar quando você O quiser. microfone é seu. Aliás, esse lado da mesa deveria falar mais que esse lado da mesa. Eu cara. acho. Ah, não, a gente tem Até muito a aprender com estatisticamente, vocês. até estatisticamente. Eu fiquei até apreensiva, né? O pastor é uma Bíblia ambulante, né? Ele é Então, mesmo. É tão profundo. E é um privilégio, pastor, estar aqui e ouvir o Privilégio é Senhor. meu. A gente tá ali nas redes sociais e interagindo com as mulheres e a gente pega, e você deve sentir isso, né? Mulheres iniciando o caminho da jornada com Jesus, né? E elas me perguntavam muito como fazer devocional. E nesse caminho, esses dias eu fiz um vídeo ensinando para elas o passo a passo, né? Porque o devocional não é só sobre a gente se encher, né? Você vai ter um tempo com Deus, você vai ler a Bíblia, você vai meditar naquilo, você vai escrever o que você aprendeu. Mas você vai também, depois que sair desse lugar, falar aquilo que Jesus falou com você. Você vai compartilhar isso para a sua família, você vai compartilhar isso para as suas amigas. Então, ter sempre esse processo, né? De receber de Deus aquilo, mas compartilhar também, entendendo que você é um instrumento de edificação na vida do próximo, né? Então, nesse ciclo de eu recebi, agora eu entrego. Eu recebi, agora eu entrego. E o interessante é que sempre que a gente fala de Deus para outra pessoa, porque a gente diz, vamos falar para fulaninho que está passando por um problema, alguma coisa. Sempre que a gente fala para outra pessoa, quando a gente termina, parece que aquilo foi para a gente também. É interessante isso, né? A palavra de Deus, a gente fala e ao mesmo tempo recebe. A gente dá e recebe, a gente dá e recebe. Quando a gente está num processo até de sala de aulas, todo mundo já ouviu aquela expressão assim, né? Que não é só o professor que aprende, é o aluno também, né? E eu acho que na vida espiritual é muito assim. Às vezes a gente está falando com alguém sobre a palavra de Deus. Que ensina, né? Não é só o professor que ensina ou que aprende? Eu falei ao Falou contrário? que aprende. É para ficar o corte bonito, então você volta a sua frase lá. Não é só o professor que ensina. Todo mundo, voltando, Tá. todo mundo que já... Voltando de novo, gaguejei. Todo mundo que, de alguma forma, já ouviu assim aquela coisa que num processo de sala de aula não é só o professor que ensina, mas o aluno também ensina o professor, né? Isso é a maravilha de Deus. Amém. E eu acho que na palavra de Deus isso é muito verdade. É isso que você colocou. Às vezes você vai falar da Bíblia com alguém e você tá falando, e às vezes quem tá vendo você falar pensa, nossa, ele deve ser pleno nessa área que ele tá falando e tal. E muitas vezes você tá falando pro outro porque é aquilo que você também ministrando. sente, né? Aquilo que Deus conversou com você, aquilo que Deus te mostrou na palavra dele, e ele também, você tá ajudando, né? Sendo um instrumento do Espírito Santo, entregando isso para outra pessoa. As melhores mensagens que a gente prega, seja num púlpito ou numa conversa com outra pessoa, são as mensagens que primeiro foram pregadas para nós. É. A gente foi tocado por aquilo e depois a gente prega com todo fervor. Eu lembro, tem um pregador do início, final da Idade Média, o John Wesley, eles perguntavam para ele assim, ô pastor Wesley, por que as multidões vêm te ver pregar? Aí ele dizia assim, ó, é que Deus põe fogo em mim e as pessoas vêm me ver queimar. Uau. Cara, eu nunca esqueci Forte. disso, né? Nossa. Deus põe fogo em mim e as pessoas vêm me ver queimar. É isso, pregar o evangelho é isso, Deus coloca fogo na gente e aí as pessoas vêm ver a gente queimar pelo fogo de Jesus, né? E o trabalho, esse trabalho de falar sobre Jesus para os outros, ele fortalece a nossa vida espiritual. É mais ou menos como quem vai para academia, né? O Wagner vai para academia às 5 horas da manhã. Eu não confio, gente, que vai para academia às 5 horas da manhã. Mas não confia mesmo, porque já tô falhando, Já parou, justamente né? porque 5 horas da manhã é difícil. Mas quando você vai para academia, você vai lá malhar o seu músculo para que ele fique forte, né? Quando você está falando de Jesus para outra pessoa, é como se você estivesse na academia espiritual. Quanto mais você trabalha por Jesus, mais forte espiritualmente você fica, porque você vai praticando, né? Amém. E vamos falar então, justamente sobre isso. Porque esse malhar o coração aí da vida espiritual, né? É tudo que a gente pode entregar para Deus, né? É o nosso coração e é com isso que ele se importa. Falando sobre as mulheres que Jesus via, tem uma história que eu fico muito impactado, porque estava tendo aquele momento, Jesus no templo, né? Todo mundo entregando as suas ofertas, altas ofertas, coisas, né? Na época, milionárias. Aí vem uma senhora pobre, viúva, e entrega uma ofertinha muito humilde comparada a todas as outras. Mas o que Jesus fala dessa oferta que ela entregou? Que era a maior oferta que foi entregue. Então, não é sobre quanto, não é sobre quantidade, é sobre coração. É o quanto realmente você está entregando. Aí nós estamos falando aqui desse exemplo de uma oferta, mas da sua vida,
do seu tempo, dos seus talentos, dos seus relacionamentos, das suas possibilidades, né, de abrir a palavra de Deus e pregar. Então Jesus viu naquela mulher tudo. Não, e isso é tão importante porque talvez seja algo que paralisa muitas mulheres. Porque se eu parar e olhar para o pastor é um homem muito, vou falar assim a palavra, muito letrado, muito profundo na palavra, tem muito conhecimento teológico. E se talvez, eu vou até botar um exemplo meu, talvez se eu olhasse para o pastor e eu me movimentasse a partir disso, seria algo que fosse talvez paralisar para mim. Mas o que Deus espera é que a gente entregue o mínimo que a gente tem. Eu tô falando isso, pastor, porque quando eu iniciei meu processo com o Senhor e que eu comecei a me envolver na igreja, voluntariar, eu convivi com muitos pastores, Deus me privilegiou muito, com muitos pastores grandes. Mas ao mesmo tempo que eu convivia ali e eu via aqueles pastores tão profundos na palavra do Senhor, aquilo para mim era incrível, mas me limitava também porque eu só tinha uma moedinha para entregar. Então, naquele momento, era o que eu tinha para entregar, eu não tinha. Cada vez mais o Senhor foi trazendo e me capacitando e revelando a palavra dele no meu coração. Mas, eu estou falando para a mulher que talvez pense dessa forma e fale assim, não vou falar, porque eu não tenho o que falar. Eu não tenho profundidade na palavra, eu não consigo. Eu leio a Bíblia, mas aquela Bíblia acaba não entrando na minha cabeça. Eu acho que eu não sei de nada, eu tenho um pouco para entregar. Mas o que o Senhor espera de nós, como mulher, é que a gente entregue todo momento esse pouco que a gente tem. Que foi o que o Senhor falou muito forte comigo. Entrega a moedinha, porque eu sou a fonte inesgotável. Quando você coloca tudo que você tem, por menor que seja, quando você coloca o seu tudo ali aos meus pés, o seu tudo para falar da minha palavra, eu vou cada vez mais capacitando você, eu vou cada vez mais derramando sobre a sua vida. A palavra do Senhor fala que quando o profeta ele abre a boca, Deus enche a boca dele. Então é isso para a mulher que talvez está iniciando ali a vida dela com Jesus, ela tem mais do que muitas mulheres, ela pode ter certeza que ela tem muito mais do que muitas mulheres têm. Então assim, o que ela tem, o pouco que ela tem para abrir a boca dela ali e entregar para aquela mulher, já vai ser o que ela precisa. Então, entrega a sua moedinha ali aos pés de Jesus, faz o que Deus colocou ali nas suas mãos naquele momento, que ele vai cada vez mais capacitando. Somos embaixadores dessa do reino, verdade, né? O Do reino. interessante é que eu comecei há pouco tempo, realmente, como eu fui batizada muito jovem, mas saí da igreja, me afastei, e ontem eu me batizei novamente, graças a Deus. Amém. E aí, eu comecei há pouco tempo a falar de Deus nas minhas redes sociais. Eu sempre tive isso muito dentro de casa, independente se estava na igreja ou não. Mas eu fiquei, meu Deus, será que eu devo falar de você aqui nas redes sociais? Porque como é que o outro vai receber isso? Mas aí veio justamente isso. Eu me entreguei de verdade, de forma muito simples, né, com Bom Dia Jesus. E eu vi que pessoas estavam sendo atingidas e aquilo ia me alimentando para que eu ficasse fazendo mais e mais. E com isso pessoas eram atingidas e ia me deixando muito feliz e eu continuando. Mas esse seu pensamento é muito verdadeiro e acontece muito. Enquanto você falava, Isabela, eu pensava que você estava falando da mulher lá da viúva, né? Mas eu pensei em outra mulher da Bíblia aqui, que é a mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana no poço, né? Sim. Ela foi pegar água no poço meio-dia, a hora que ninguém ia, porque ela não queria encontrar com ninguém, né? A vida dela era muito incômoda para ela mesma. Jesus vai lá no meio-dia, fala com ela e tal. E aí, quando acontece todo o processo de transformação, aquela mulher começa a pregar o evangelho. Veja, ela era uma mulher, uma adúltera, ela tinha uma vida amorosa toda torta e tal, mas no minuto seguinte, depois do encontro com Jesus, ela começou a ser uma pregadora. Aí a gente diz assim, você estava comentando, mas ela não conhecia a Torá, ela não sabia os textos bíblicos decorados. Sim. O que ela fez? Olha o que ela fez. No versículo 28, João 4, 28 e 29 diz assim, quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Qual foi a mensagem daquela mulher? Ela disse assim, eu encontrei um homem que é o Messias, ele transformou minha vida, venham aqui conhecer ele. Gente,
a melhor pregação que a gente pode fazer na vida é dizer assim, olha, eu vou te contar o que Jesus fez na minha vida. Amém. E às vezes a gente não conhece todos os textos da Bíblia, a gente não tem vários textos decorados, mas ninguém contesta o nosso testemunho pessoal. Amém. É a Então, assim, olha, experiência. às vezes você está de casa me assistindo aí e está pensando assim, puxa, eu não tenho como pregar o evangelho. Claro que tem. Porque a melhor forma de pregar o evangelho é dizer assim, olha, eu era assim, Jesus fez isso por mim. Vem cá que eu vou te apresentar ele para ele fazer por você também. E está pregado o evangelho, entendeu? Porque quem transforma é o Espírito Santo. A nossa obrigação é ser testemunhas. Essa palavra é importante. Lá, Atos capítulo 1, versículo 8, né? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha é diferente de um escriba. O escriba ele era um estudioso e tal. A testemunha é alguma coisa, alguém que viu e vai contar. É isso, testemunha. Então, eu vi Jesus, vi o que ele fez na minha vida, agora eu vou contar para os outros o que ele fez na minha vida, e isso é pregação do evangelho. E isso é uma coisa simples e prática, né? Acho que a gente realmente tem. Vocês estão falando isso, é muito bom pra gente desmistificar essa coisa. Porque vamos pensar fora do universo da religião. Se eu compro um produto que é muito bom, faz muito bem pra mim, eu não vou na hora querer compartilhar isso? Mas ó, existe algo. Eu tive um processo de transformação profundo com Jesus. No momento que você se encontra com a verdade, nesse momento você entende que o que você fazia anteriormente era errado. Uhum. E aí, o que é que Satanás ele conta nessa hora? Que isso é vergonhoso. Então, até que você conte o seu testemunho, eu tô falando isso pra mulher que tá em casa, porque talvez ela tá no processo e ela não tem coragem de contar. Tô dizendo que você tem que expor sua vida, não. Mas você precisa contar onde você estava, quem você era e o que Jesus fez hoje. Sim. Porque você é transformada. E aí tem esse processo que você fica envergonhado, que você fala assim, eu não vou contar sobre isso, porque eu sei que isso é errado. Mas naquele momento você estava, mulher, numa situação onde você não conhecia Jesus. Você estava perdida, você estava longe dos caminhos. No momento que você tem esse encontro, que você conhece a palavra de Jesus, aí é onde você está no caminho reto. Então é contar, é exatamente o que o pastor falou, né? É contar, é trazer um Jesus que transformou a minha vida, um Jesus que revelou aquilo que eu vivia não era correto e ele trouxe, hoje a minha vida ela é transformada. Sim. Hoje a sua vida ela é transformada. Se a sua vida é transformada, conte aquilo que Jesus fez. Eu escutei uma frase esses dias muito forte, que era assim, que pode ter certeza que o que você superou tem alguém vivendo hoje. Então o trauma que você superou, mulher, a dor que você superou, pode ter certeza que tem uma mulher vivendo isso hoje. E Deus levantou você, se você foi curada, se você foi sarada, para que você seja uma voz, para que essa mulher seja resgatada também. E Deus, ele olha pra gente apesar de um monte de coisas, né? E essa história É sempre apesar de. e essa história da Maria Madalena é muito incrível para até dentro desse tema que a gente está tratando hoje, né? O olhar das pessoas, e aí é o nosso olhar, né? Das pessoas parece que eu sou diferente, é o nosso olhar diferente do olhar de Jesus. Porque quando as pessoas estavam olhando para ela ali no poço, aliás, por que ela escolheu aquele horário para estar no poço, né? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém, era um horário onde as pessoas não estavam lá, sol, né, no máximo. Então, ela tinha uma vida que as pessoas olhavam para ela de uma forma torta. Mas Jesus olhou para ela apesar dessa situação. Jesus olhou o coração dela, viu que ela era uma mulher sincera e que precisava de uma transformação. E Jesus deu um toque para ela de transformação, né? Ele confrontou. Se você olhar todo o processo ali, Jesus nunca alivia no tratamento do pecado. Uau. Jesus, ele não passa mertiolate que não arde. Que só tem hoje em Que só dia. A tem gente hoje não em dia. viveu essa época. Quem viveu na época do mertiolate que ardia sabia o que era, né? E a mãe ainda colocava água oxigenada para espumar assim, Eu sou deixar a dessa gente época. apavorado, né? Mas Jesus, às vezes, ele passa o mertiolate que arde. E ele falou para ela, né? Ele disse assim, traz teu marido. Aí ela, puxa, agora eu vou ter que falar. Eu não tenho marido. Ele disse, você não tem mesmo, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Então Jesus não deu uma aliviada. Mas ele estava fazendo o tratamento. E tratamento, às vezes, dói, né? Quando a gente vai tratar uma ferida, às vezes a gente tem que colocar um remédio que faz arder mais ainda, mas é para curar. Só que a mulher disse assim, quando ela chegou lá na cidade, ela disse assim, venham ver o homem que disse tudo que eu faço. Ela parou de esconder a vida dela. Por quê? Porque aquela vida que ela tinha não era mais a vida que ela teria.
né? A vida que ela tinha ficou para trás, porque agora ela teria uma vida com Cristo. Então ela estava só contando, olha, eu era desse jeito, mas agora eu sou assim, e ela passou a ser de outro jeito. Então não tem por que se envergonhar. Você tem razão quando você diz assim, não é para expor tudo da vida, porque as pessoas às vezes não entendem, mas aquilo que pode ser contado, precisa ser contado, porque tem gente sofrendo e precisando desse testemunho para você ter a vida transformada também. E ter esperança, né? Falar assim, se aconteceu na vida dela, pode acontecer na minha vida também, né? Gerar esperança no outro, né? A palavra do Senhor traz isso, né? E eu acho muito bonito, você estava falando que Deus é bom e a gente tem que falar dessa bondade, né, para as pessoas. Você usou isso em algum momento aqui quando você falou desse bom dia Jesus que você faz e tudo mais. Eu estava pensando aqui e linkei com essa coisa da bondade que você trouxe, porque até o pastor Felipe disse, né, Jesus não aliviou ali para Maria Madalena, ele trouxe toda a verdade. Agora, quando a gente lê, é a gente que dá a interpretação, né? As palavras, quando a gente lê o texto, elas trazem o indicativo de algumas coisas, mas não tem entonação vocal, né? Não tem ali, pelo menos não estava descrito, como é que estava a fisionomia de Jesus quando ele falou aquilo com Maria Madalena. Então, às vezes, a gente pode ler e a gente pode chegar e pensar que a gente pode fazer igual Jesus, entre aspas, né? Chega pro Felipe e fala, Felipe, ó, sua vida isso, sua vida aquilo, sua vida aquilo, sua vida aquilo, e acho que isso eu vou estar ajudando o Felipe. Eu imagino, particularmente, não acho que eu esteja errado, até partindo para esse ponto da bondade, que quando Jesus falou isso, não que ele falou como sendo uma coisa simples, tranquila, cotidiana, essa situação dela na vida amorosa. Mas ele tinha tanto amor, tanto cuidado, ele tinha tanta vontade de que ela entendesse quem ele era e fosse salva, que embora ele estivesse dizendo aquelas palavras, o amor pleno dele estava sendo transfigurada no rosto para ele conversar com Maria Madalena. Sim, é verdade. E o interessante, pastor, é que... Pastor só ele, tá? Pastor. É pastor também. De 3 ovelhas. A Nani, Isso. o Miguel e a Sofia. Maria Madalena passa muito essa mensagem de que quando a gente se coloca nos pés de Deus de forma verdadeira, né? Ele tem esse poder de transformar de verdade sua vida. E a gente também tem que ter o nosso lado de ser fiel a Deus quando a gente é transformado, né? Sim. Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho tido ultimamente eu estou tendo uma experiência muito forte com Deus e essas mulheres, todas elas que são citadas aí na Bíblia, que tiveram esse encontro com Jesus, né? Sara, uma mulher extremamente bonita, né? E inteligente, salvou o seu povo, Maria Madalena. Passa isso. É só você se colocar verdadeiramente aos pés de Deus, que Ele vai lhe transformar, lhe dar outra vida, e você vai conseguir ter mais força para conduzir a sua vida e começou de novo. Posso falar novamente que eu embolei tudo. Aqui é livre, Você vai falando, vai falando. Sara, todas as mulheres da Bíblia passam realmente essa imagem. Olha, você pode... Porque as pessoas temem muito a vir a Deus. Eu não vou procurar Jesus porque eu sou errado, eu sou impuro. Deus quer você do jeito que você está. Exatamente. Deus quer você do jeito que você está para Ele poder lhe transformar. Você não tem que buscar Deus quando estiver perfeito, porque você jamais vai ser perfeito. A gente, perto de Deus, é que a gente vai conseguir ser transformado para conseguir levar a nossa vida da melhor forma possível. Você tocou nesse ponto de... Qual era o tom de Jesus quando ele dava essas repreensões? Tem um livrinho que eu gosto demais, já li algumas vezes, é o livro Caminho a Cristo. E lá a autora diz assim, olha, toda vez que Jesus ia repreender alguém, ele tinha lágrimas na voz. Cara, isso para mim é muito bonito. Porque o que são lágrimas na voz? Ele repreendia com lágrimas na voz, ou seja, existia um tom de amor até quando Jesus estava dando uma repreensão para alguém. E por quê? Porque Jesus sempre fazia para salvar as pessoas. Jesus foi duro com pessoas? Claro, porque era necessário ser duro, mas sempre com a lágrima na voz para ele poder atingir o coração das pessoas. E aí tinha a atitude de Jesus e de quem ouvia, né? Alguns ouviram e aceitaram, outros ouviram e não aceitaram. Não, isso é tão forte, pastor, porque ele é o puro amor, né? Sim. Ele se Deus despiu amor. da divindade em amor por nós, né? Então ele caminhava em amor, ele é o amor, né?
E esse amor é o que cura, é o que sara, é o que lança fora todo medo. A palavra do Senhor Uhum, fala, né, que o uhum. perfeito amor, ele lança fora todo medo. Eu esses dias ministrei sobre identidade, que eu acho que é algo que é muito forte em relação a essa geração, né? Satanás veio distanciando o ser humano de quem nós somos, né? Assim, da nossa essência, para que a gente não entenda a missão que a gente tem aqui, para que a gente não estabeleça o reino do Senhor aqui na terra, para que a gente não viva os planos do Senhor. E ele vai nesse lugar e ele mexe na nossa identidade, nos tira o caminho, mas o perfeito amor, ele vem e ressignifica isso, né? Ressignifica de rejeição, a orfandade, que vem ali desde da nossa infância. E ele é essa representação. Eu creio nesse homem piedoso, nesse homem que carregava esse amor, que exortava em amor. E a gente precisa se assemelhar a ele, né? Não que não haja uma exortação, não que não haja... eu já fui muito exortada por Jesus, eu já fui... Eu também. A gente né? Tem hora que eu caminha digo assim, Senhor, deixa a metade para amanhã, que hoje já tá bom. Mas esse ponto é muito importante. Às vezes a gente coloca as coisas num aspecto de que amor não tem essa parte da exortação, né? Para a gente entender amor, falando terrenamente, porque o amor de Deus, né, é uma coisa que é muito maior do que tudo. Mas quem ama mais um ser humano do que uma mãe? Aham. Não existe. É bíblico que É o amor, bíblico. o amor da mãe se compara Ao amor de com- Deus, né? Quando o profeta foi, com que amor eu vou comparar o amor de Deus? Aí ele diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que está amamentando, Deus não se esquecerá de você. Então ele pega o amor máximo dessa terra e compara o amor de Deus, né? Agora, quantas coisas a gente não ouviu das nossas mães, né? De exortação. O Mas a cinto da palavra minha de mãe me Deus- exortou demais. gente. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não discipula, aquele que não não ama, né? Quem Claro. não disciplina não ama. Não, quem não disciplina E não. lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala assim, eu disciplino e castigo a todos quantos amam. Então, a verdade, quando Deus nos castiga e nos disciplina, é demonstração de amor. Amém. Porque é que a gente, no mundo cristão contemporâneo, a gente fez uma divisão entre os atributos de Deus, assim. Aí a gente ouve muito assim, Deus é amor e também justiça, né? Deus é amor e justiça quando a pessoa está querendo falar sobre os atributos de Deus. Mas não tem como separar essas coisas. Deus é amor, justiça, ele é piedade, ele é severidade, tudo ao mesmo tempo, sem conseguir separar nada, porque ele é íntegro, né? Ele é integral. Inteiro, A gente tá falando sobre maternidade, então eu vou trazer aqui uma mega mulher da Bíblia, Maria. Maria. Porque aí, essa mulher, ela não só teve o olhar de Jesus muito para a vida dela, né? Durante toda a vida de Jesus ela estava ali muito próxima, mas ela foi escolhida por Deus para ser a mulher que educaria Jesus. Eu fico até arrepiado quando eu falo, porque imagina você ser olhado lá, Deus olha para essa terra e fala assim, bom, quem é a mulher que eu vou escolher para, né, gerar esse filho, dar a luz a essa criança e acompanhá-lo nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida desse menino que é o Salvador do mundo. Gente, Maria merece todo o nosso respeito. Amém. Todo o nosso respeito. A gente não venera Maria porque ela é uma criatura igual a nós, mas ela merece todo o nosso respeito, porque Deus olhou do céu para todas as mulheres da terra e disse, eu preciso de uma que vai gerar e educar Deus encarnado. Aí ele disse, é aquela menina ali, ó, Maria. Cara, não Imagina. respeitar. E eu fico muito chateado com quem fala mal de Maria, porque quem fala mal da minha mãe eu não gosto, aí fico pensando em Jesus, né? Vai falar mal da minha mãe. Mas Maria merece todo o nosso respeito. E Maria era uma mulher que tinha um coração... Quando o anjo desce e diz assim, Maria, você vai ficar grávida, ela diz assim, faça conforme a tua vontade sobre a sua serva. Imagina isso, que coragem, né, pastor? Coragem. Que coragem. Não, se o anjo aparece para Assumir mim essa agora, eu missão e caía dizer assim, durinho no eu chão. vou cuidar desse ministério, eu vou cuidar dessa missão. E assim, vamos lá, né? Porque durante toda a nossa vida terrena, todos nós, a gente lida com essa questão de entender a vontade de Deus, entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus para nossa vida, mas tem uma cultura circulando. E muitas vezes o cristão é contra essa cultura, né? Aham. Muitas vezes não, eu acho que durante toda a história do cristianismo a gente foi contra a O cultura. cristianismo é contracultural. Aí, imagina hoje o que é uma mulher que vai
ter o casamento, mas essa mulher já está grávida e tal. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Mas, mesmo assim, em certos ambientes, essa mulher ia ser vista com um preconceito. Poxa, o que ela estava fazendo com a vida dela? Por que que isso está acontecendo? E tudo mais. Naquela época, Maria deve ter enfrentado uma barra gigantesca. quanto preconceito, né? E ela não tinha feito nada contra a criação que ela teve ou contra a cultura, inclusive religiosa da época. Mas ela carregava um sinal que era diferente do que, né? Como que vai explicar para cada um que chegasse? Não, é que o anjo apareceu. Não, e você né? sabe que isso deve ter gerado muito problema para ela, porque quando Maria, ela contou para José, né? Aham. José, cara, Também, né? José é outro cara maravilhoso, né? A gente tá falando muito de mulheres É. aqui, mas José, José é um todo o cara nosso maravilhoso. respeito. Outro dia a gente fala dos homens aqui. Né? Mas, Homens da mas Bíblia. vejam, Maria teve que contar para a família: olha, esse filho que eu tô esperando não é de José. E José contou para sua família. E veja, por anos e anos e anos, a família ficou naquele burburinho. E por que eu digo isso? Chega em João capítulo 4. Jesus vai fazer a transformação da água em vinho, lembra? Aí Maria estava organizando a festa. Quando diz acabou o vinho, você lembra o que Maria faz? Ela diz assim: Jesus, acabou o vinho. Por que Maria toma a frente para dizer assim: Jesus, faz alguma coisa agora, faz um milagre? Maria deveria estar pensando assim: agora é a hora de eu provar que esse menino aqui, sobre quem falam há 30 anos, Sim. que ele realmente é o Filho de Deus. Vai, Jesus, vindica aí o meu caráter. Aí Jesus disse assim: mulher, calma, que quem decide aqui sou eu. Mas ele estava dizendo assim: olha, eu sou seu filho, mas eu sou seu Deus. Então, espera aí. Mas Jesus faz o milagre. Porque Maria, naquele momento, viu a oportunidade de provar para a família que a história que ela contou da gravidez do Espírito Santo era verdade. E todo mundo viu aquilo quando viu a água transformada em vinho. Então, ela deve ter enfrentado o preço que Maria Mas pagou. desse momento São 30 até a anos. água transformada em 30 vinho, né? anos, 30 anos mal falada. Então, Maria pagou um preço gigantesco Sim. para viver o propósito de Deus para a vida dela naquele momento. Não, sem dúvidas. E eu vejo também Maria como uma mulher muito direcionada por Deus. Uma mulher que entendia, porque para ela conseguir criar Jesus e fazer aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração dela, que Deus já tinha colocado no coração dela, ela era uma mulher que buscava muito. Ela precisava das informações para que ela conseguisse criar Jesus da forma certa. Ela sabia a responsabilidade que ela tinha. E eu colocando isso para os dias de hoje, eu entendo uma coisa, que a mulher ela precisa entender isso, né? Que quando ela tem uma missão de Deus, ela entendeu que ela tem uma missão de Deus, nós precisamos, como mulher, buscar a informação para poder criar. Eu vou criar esse Jesus, né? Criar a nossa casa, criar os nossos filhos, a nossa família. Porque é só desse jeito que a gente vai conseguir fazer aquilo que Deus tem. Porque a gente está numa cultura que está muito distante. É como vocês falaram aqui, que a nossa cultura, que a cultura é oposta ao cristianismo, né? E é realmente. E para que a gente viva os planos do Senhor, crie os planos do Senhor, que são os nossos filhos, que são as nossas casas, nós precisamos ter de Deus as informações, ter de Jesus a informação, para que a gente não se perca, para que a gente não seja influenciado, para que a gente não desanime. Porque se Maria não tivesse muito certa daquilo, ela poderia desanimar. Será? É tão influenciada por tudo, né? Será que isso é verdade? Muito provável, ela viu muitas coisas com Jesus ali, né? Jesus deve ter surpreendido muito ela. Você Mas sabe mesmo que assim, Maria poderia ter sido morta, né? poderia ter sido morta. Ela deve ter calculado tudo isso. Puxa, eu vou dizer pro meu marido que eu tô grávida e não é dele. Na verdade, pro noivo, né? Já ia casar. Ela estava correndo risco de vida. Porque e na ela se época, arriscou. o adultério, que talvez teria gerado essa gravidez, Exatamente, né? Não era o pago caso. com a morte. Era pena de morte. E hoje eu vou falar de uma perseguição da gente hoje para viver o evangelho de uma forma genuína. A palavra de Deus fala ali, né, em Josué, que seja forte e corajoso, não se desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas medite nela, fale dessa palavra, revista dessa palavra, porque só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Hoje eu vejo isso trazendo, a gente precisa ser muito forte, muito revestida da palavra do Senhor, muito certa naquilo, na missão, naquilo que Deus depositou na nossa vida, para que a gente não se desvie, para que a gente não se desanime, para que a gente viva os planos do Senhor. Eu vejo Maria dessa forma, uma mulher muito direcionada, uma mulher muito, muito alinhada com o que Deus tinha, muito certa da missão que Ele deu. Eu recebi o filho. Eu acho que Maria, ela nos mostra o quanto a gente tem que ter a fé, né, em Deus. Porque para você confiar realmente nos planos de Deus e no agido de Deus, você tem que ter muita fé. E o que não é fácil.
Você pode ter uma pessoa, um parente ou uma pessoa distante, que seja um parente distante ou que um vizinho esteja passando por uma situação bem difícil. Aí você diz, que Deus ajude, e você fica naquela esperança que aquela pessoa passe por aquela situação e que tudo seja resolvido e que aquela pessoa, por exemplo, se for uma doença, né, que a pessoa seja curada. Mas quando é com a gente, quando é com o filho da gente, é mais difícil você ter fé. Uhum. Então, assim, a gente realmente tem que pedir muito a Deus todos os dias o derramamento do Espírito Santo e pedir essa força. Senhor, por mais que eu não tenha fé, eu estou aqui ajoelhado, eu não tenho fé, mas, por favor, me dê essa fé para que eu possa acreditar no seu poder, no seu agir na minha vida. Porque o agir na vida do outro, se orar pelo outro, é fácil. Amiga, eu estou orando por você, vai dar tudo certo. Agora, Toma essa decisão e por vai em você, paz. aí o que Maria, ela foi muito firme, ela foi muito Corajosa. corajosa e ela teve muita fé que aquilo tudo que ela estava passando vinha realmente do Senhor, né? Agora, deixa eu trazer um aspecto que não era uma realidade da época bíblica, mas é uma realidade muito forte nossa e é a realidade de vocês muito. Outra sociedade, outro mundo, e a gente vive um momento de redes sociais muito forte, né? São vídeos muito curtos, aquela coisa do TikTok, os adolescentes eles ficam tum, passando aquele vídeo e tal. E a gente sabe o quanto isso até tem sido um prejuízo, né? A quantidade que a gente passa nas telas, e não tô falando só de adolescente, tô falando de adultos também. Eu, às vezes, olho o relatório que chega para mim, eu fico assustado com o tempo que eu passei olhando para o meu celular. E vocês trabalham com isso também. Então, às vezes, né, quem tem um trabalho de influência nas redes sociais também consomem algumas coisas da área, também não tão da área para entender formatos, coisas, o que está viralizando, o que não está. E eu acho que para ter isso tudo que você falou, sabe, da gente ter essa força, da gente ter essa coragem de Maria e contra essa cultura do mundo atual, da sociedade atual e seguir o que a palavra de Deus está dizendo, passa muito por um caminho de como a gente alimenta a nossa mente, o que passa pelas janelas da nossa alma. Como é que é essa experiência para vocês? Lidar com esse trabalho nas redes sociais, ter a responsabilidade de alimentar uma rede social e o quanto vocês acham que são impactadas, que estratégias vocês têm também para que essas coisas não tenham um impacto tão forte na vida de vocês. Estou falando sobre conteúdo, mas tem um outro lado também, né, do influenciador que poxa, fiz esse vídeo, quantos likes deu? Qual foi a visualização? Nossa, não gostaram. Às vezes não gostaram do vídeo, mas a gente coloca como não gostaram de mim, porque eu estava nesse vídeo, né? Como é que vocês lidam com essa situação toda para justamente isso não atrapalhar essa caminhada com Deus? Pode iniciar, pode iniciar. A minha história com as redes sociais, né? Eu tinha um desafio muito grande de falar em público. Por isso que eu falo assim, eu fui muito transformada, se eu fosse contar aqui mesmo. Então, assim, Não parece, eu super à vontade, tranquila. Não, engraçado, né? E hoje eu comunico, hoje eu apresento na nossa igreja, a gente tem um online, né? Então hoje eu apresento online, hoje eu prego, hoje eu falo da palavra do Senhor, hoje eu prego em células, hoje eu prego em igrejas, tudo na nossa igreja. Mas isso era um desafio muito grande. Então, o primeiro caminho que eu fui para a comunicação foi para as redes sociais. O Senhor começou a conversar comigo sobre isso. Isabela, você precisa compartilhar. Aquilo queimava muito no meu coração. Compartilhar aquilo que eu fiz na sua vida. Você precisa compartilhar. E aí eu vi a rede social como instrumento. Na época eu não estava ali na igreja servindo, mas eu sempre servi no ministério de backstage. Eu sirvo no ministério, hoje eu lidero o ministério, que é o nosso ministério de hospitalidade da igreja. Eu faço tudo isso porque eu sou formada em gastronomia. Então eu sempre fui backstage, produção, evento. Eu sempre gostei muito disso. E aí chegou um momento que Deus estava me chamando. E aí as redes sociais, elas vieram dessa forma. Eu comecei ali a gravar um vídeo e aí eu comecei ali desenvolvendo um vídeo com muita timidez. Pelo menos era eu e a câmera. E aí eu comecei ali e Deus foi levando. E aí eu comecei a receber muito testemunho. Jesus era desproporcional. Assim, Jesus te ama. E uma mulher respondia assim, você transformou a minha vida. E aí eu fui vendo que era aquilo que Deus tinha para a minha vida. A rede social para mim é 100% ministério. Eu tô ali só para colocar o que Deus está falando no meu coração naquele momento, só para falar hoje com o livro. Então, assim, eu tô nisso. Não é um trabalho, não é algo que eu divulgo, não é algo ministerial mesmo. É uma extensão do que Deus está fazendo na minha vida. Não é fácil, é desafiador no sentido de você precisa ter um compromisso.
porque você precisa estar ali, você precisa entregar, tem mulheres esperando, então você está envolvida nisso e tem saber lidar com isso, porque isso toma tempo. Você acaba ali se envolvendo muito com aquilo. Eu sou normal, assim, eu sou igual. Eu tenho esse desafio também, que às vezes a gente se excede em estar muito ali. Mas eu peço graça ao Senhor toda hora. O Senhor me dá graça para eu não. Porque por muitas vezes a gente. Eu não sei se você passou por isso, amiga. Que você quer assim, porque eu não quero mais isso, sabe? Isso tá me tomando. Mas na certeza de que tá ali, a gente precisa estar ali, a gente precisa influenciar a Cristo ali. Porque senão, se a gente abandonar, vai ser uma a menos para falar da palavra do Senhor e um espaço a mais para que sejam colocadas coisas ruins ali. Então, eu vivo hoje... as redes sociais estão nesse lugar. É um lugar onde eu vou ali e compartilho o que Jesus fez na minha vida, a palavra do Senhor, para que essas mulheres sejam resgatadas e elas sejam edificadas. E é basicamente isso. Eu também, as minhas redes sociais, eu tento trazer um pouco essa história, né? Esse contato real com Deus. E, assim, eu vejo que a gente tem que muito se policiar em relação a gente que trabalha nas redes sociais, se policiar em relação ao nosso tempo nas redes sociais, porque a gente sabe que tudo que a gente vai fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. Tudo. Até a forma que a gente se alimenta é para honrar e glorificar o nome dele. Então, assim, nas redes sociais eu tento ao máximo passar isso, mas eu também tento não ficar muito presa nisso e viver o não rede social. Porque toma realmente nosso tempo e, às vezes, quando você trabalha com redes sociais, você, pelo menos eu, acaba trazendo muitas outras... Você é totalmente devocional. E, para mim, não. Eu trabalho com estilo de vida, academia, essa coisa toda. E por isso que, para mim, é bem mais difícil, porque eu abordo muito isso nas minhas redes sociais, né? O estilo de vida mais saudável. E vem muitas propostas que não são... elas não são, como é que eu posso dizer? Elas não estão alinhadas com... E aí eu observei que quando eu resolvi falar de Deus nas minhas redes sociais, aí é que veio mais propostas que não fazia parte, assim, que não fazia parte do meu propósito. Não combinava com o teu trabalho. No momento. Uhum. Que se essas propostas tivessem vindo antes do que eu estou vivendo hoje, eu aceitaria. Entendeu? E elas vêm cada vez mais forte. Mas, graças a Deus, Deus também tem trazido muitas coisas para honrar e glorificar o nome dele nas minhas redes sociais. E o negócio do like, da visualização, como isso impacta vocês? Vamos ser sinceros, porque tem gente que está, de repente, acompanhando a gente e talvez tenha o sonho de ocupar esse lugar de influência que vocês ocupam hoje. Então, para mim, tinha mais. Assim, a gente fazia uma publicação e ficava aguardando aquele retorno de alcance. Mas, sinceramente, no dia de hoje, eu faço tudo de forma tão, assim, direcionada pelo Senhor, que eu não espero isso mais. Como eu vi Darleide uma vez dizer, ela disse assim, porque Darleide é bem incisiva, né? Eu acho ela assim, é. ela é bem... Um igual abraço, a Jesus. Um abraço para Darleide incisiva. Igual a Jesus, Valeu, não. Igual a Jesus, ele fazia lá, mas era para o bem. E, às vezes, eu sinto um pouco nisso, ela amo. Eu acho que ela é uma grande referência. Tô vendo sua rede social, inclusive tem uma foto aqui sua com a Darleide. Ela é uma grande referência para mim. Então, assim, eu... só tenho a agradecer a Deus muito por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. Amém. Não, e no meu caso, eu vejo as redes sociais como estratégia de alcance. Então, assim, o foco é alcançar. O foco claro que no início você tem um questionamento, será que estão gostando? Será que o que eu estou postando ali, será que vai dar engajamento? Será? Mas hoje eu vejo como ministério de verdade. Tipo assim, como estrategicamente, o que é que a gente vai poder fazer para que essa mensagem ela seja cada vez mais alcançada. Entendendo que tem um algoritmo que segura, entendendo que tem algumas coisas que a gente precisa romper para que a mensagem seja entregue. Para aquela mensagem... Eu me preocupo, pastor, só um minuto, só para me concluir o raciocínio que eu quebrei. Darleide falou uma coisa para mim, Ariane, eu não preciso de seguidor. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Assim, é claro que a gente precisa de seguidor, mas assim, quando a gente está tão alinhada a Deus, tudo vem. Eu senti isso nas minhas redes sociais, eu cobrava tanto de mim um retorno de alcance,
que hoje, falando de Deus, eu não me preocupo e esse alcance vem muito mais. Naturalmente. Naturalmente, Legal. muito mais. Quer um pouquinho mais de água? Ah, tô bem. Eu É? quero. Tá. Obrigada. Veja, vocês estavam falando das redes sociais aí, às vezes a gente tem uma certa culpa de usar, puxa, eu estou usando as redes sociais para pregar o evangelho e tal, mas veja, Deus sempre usou os meios de comunicação mais avançados da época para a pregação do evangelho. Por exemplo, quando no Novo Testamento, qual era o meio de comunicação, o que era a internet do Novo Testamento? Eram as cartas. Aham. Não tinha nenhum meio de comunicação mais avançado do que as cartas, porque já tinha todo um sistema de correios que o Império Romano tinha feito, as cartas chegavam rápido. Então, quando Deus for usar, porque ele poderia ter, no Antigo Testamento, como é que funcionava? Basicamente, a tradição oral. Né? Mas no Novo Testamento tinha um meio de comunicação mais avançado, cartas. Então Deus usou as cartas. Qual é o meio de comunicação mais avançado que a gente tem hoje? A internet. E eu não tenho dúvida, se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo as cartas dele hoje, ele teria um Instagram, ele teria um Canal no YouTube, porque Deus sempre usou os meios de comunicação mais avançados. Então assim, olha, como vocês fazem. Quando você disse assim, ó, Senhor, eu consagrei o meu Instagram para o Senhor. Amém. Então você está usando o meio de comunicação mais avançado e está dentro do propósito que ele fez para a pregação do Evangelho. A gente tem que usar tudo que é possível para a pregação do Evangelho, todas as ferramentas, inclusive as redes sociais. Mas essa questão, eu também concordo, mas essa questão de se cobrar muito, é claro que a gente tem que. Mas essa questão de se cobrar muito, ela adoece, né? Tem muitas Com pessoas certeza. nas redes sociais que estão doentes, pessoas que têm, assim, um nível altíssimo e elas estão adoecidas justamente por essa cobrança. Eu acho que as redes sociais, a internet em si, ela tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Uhum. E aí, quando a gente alimenta muito esse lado ruim de ficar nessa, meu Deus, isso nos adoece, né? Uhum. Então, a gente tem que ter sempre esse controle para que a gente passe a informação, mas que a gente não adoeça nessa pressão de querer tanto alcance, né? Por isso que eu disse, quando eu coloquei Jesus realmente no centro, eu relaxei. Porque eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. E aí eu não fico nessa cobrança e tem dado muito certo, graças a Deus. Entender que as redes sociais... Eu sempre falo isso, nossa imagem, ela comunica, né? As pessoas hoje, elas conhecem a gente antes pelas redes sociais, depois elas conhecem pessoalmente. E acaba que ali vira uma vida, né? Ali é a vida. Então, você tá ali, Isso é bom, isso é bom, mas é desafiador também. Uhum. E a gente tem que pedir ao Senhor graça para lidar com isso. Mas, pastor, quando você estava falando sobre o apóstolo Paulo, eu lembrei de uma passagem que Deus queimou muito meu coração, que foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Que é ali o último capítulo de 2 Timóteo, né? Que é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Pregue a palavra. Então, ele manda Timóteo deixar de lado todas as limitações dele. Então, a gente tem que pedir a Deus para que jogue de lado para a gente parar de se mesmar, que ali e tratar aquilo como um instrumento de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor. Não é fácil, eu peço graça, porque a gente leva para a gente, será que eu sou ruim? Será que eu não sou capacitada? Mas está ali jogando de fora, jogando de lado mesmo as nossas limitações, e Deus me dá graça, Deus, eu entendo que o seu amor lança fora e vamos para frente evangelizar, falar da palavra do Senhor e usar as redes sociais. É para isso que Deus nos chamou. E eu acho que tem que estar tudo muito no lugar certo, e o lugar certo é realmente entregando tudo nas mãos de Deus. Porque até a Ariane colocou esse ponto, né, da exigência, e a gente está falando muito sobre as mulheres. É claro que não é regra, hoje eu vou falar de vaidade. Os homens estão ficando mais vaidosos também, né? Mas eu acho que esse lugar da exigência por uma beleza é uma coisa que sempre foi muito colocado para a mulher. E aí tá na rede social todos os dias, né? Tem que estar bem, tem que estar bonita. A beleza para a mulher sempre foi um valor muito grande. Eu não estou falando para a mulher em si, mas até como a sociedade como um todo coloca e cobra isso da mulher, né? E aí as mulheres, às vezes, vão estar envelhecendo numa rede social e elas vão ter que acompanhar esse envelhecimento enquanto elas estão lá, assim como muitas mulheres envelheceram na frente de uma câmera de televisão, né? Mas hoje isso é muito mais impactante e as pessoas esperam até
uma coisa na rede social muito diferente do que se esperava na televisão. Na televisão era tudo, né? Uma loira descendo de uma nave, uma mulher que chegava com uma banda e descia uma escadaria com um vestido longo. Na rede social elas estão esperando ver vocês acordando, ver vocês começando o dia, né? Pede-se isso. Então, tá nas mãos de Deus entender que o mais importante é essa mensagem, não o que vai ser cobrado, o que vai ser julgado. Eu acho que é muito bom, mas um tremendo desafio, né? É verdade. Com certeza. E principalmente porque existe essa cobrança, né? É. As pessoas querem ver você toda hora bem. E você fala São- de fitness e beleza ainda? São poucas pessoas que entendem que naquele dia você não está bem e tal. Mas eu acho que as redes sociais hoje têm dado essa liberdade da gente mostrar o nosso lado que a gente também não está bem. Até para as pessoas ver que a gente é normal e que elas também podem passar por altos e baixos, né? E que depois que você está no baixo, você consegue subir Aham. e ficar bem novamente. Porque isso é natural, né? Da vida. Elas gostam de consumir a vida real. Isso é Real. real. Tipo, acordou, é a vida real. Isso é bom, porque deixa mais leve. A cobrança fica menor, eu acredito. O desafio é que a exposição fica maior. Aham. Então, eu falo que a sociedade, que as mulheres hoje, não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente vive. Elas não estão olhando. A cobrança, não sei se você sofre isso, pastor, mas a cobrança é que não é mais você estudar a palavra de Deus, subir no púlpito e pregar a palavra. Hoje, a nossa vida é mais do que nunca, né? É o Aham. evangelho do Senhor. É a pregação do evangelho do Senhor. É bom, porque nós temos que nos alinhar na palavra do Senhor o tempo inteiro, nos estica a isso, mas o desafio é a cobrança, né? Que a gente precisa mostrar a perfeição. Eu entendi hoje, pastor, como pastora, que assim, é pesado demonstrar perfeição. Aham. A gente não consegue, porque perfeito é o Senhor, mas nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Exatamente. Que a gente tem vulnerabilidade, que nós temos desafios, que nós temos desafios, assim como as mulheres em casa, elas têm desafio com o marido, tem, mas é que pela graça do Senhor nós vamos sendo restaurados, mas a gente tem uma vida real. Nós podemos viver, sim, uma vida em santidade, nós buscamos essa vida em santidade, nós buscamos ter um casamento saudável, sem dúvidas, porque o Senhor é uma fonte inesgotável e Ele permite. Jesus ele veio para isso, Ele veio para que a gente tivesse essa vida em abundância. A mulher é capaz de viver essa vida, mas nós somos reais. Não, e Nós o somos apóstolo reais. Paulo sabia disso, né? O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim, eu sou o maior dos pecadores. Mas aí depois ele fala aqui em 1 Coríntios 10, 11, 1, ele disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a vida cristã não requer perfeição, a vida cristã requer submissão. Submissão a Cristo. Quando você se submete a Cristo, você imita Ele, e essa imitação nunca vai ser perfeita, porque a gente não consegue imitá-lo perfeitamente, mas a gente vai dentro das nossas limitações fazendo o que Jesus faria, e as pessoas vão olhando e vão imitando a gente, imitando a Cristo, e a gente vai seguindo a vida até o dia de encontrar com Ele pessoalmente. Amém. 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 Que mulheres mais impactam vocês, ou que de repente tem uma identificação quando a gente trata das mulheres da Bíblia? Você várias vezes falou sobre Sara, não sei se é. Eu tenho, assim, realmente um encanto pela história dela, porque Deus deu a beleza, a inteligência e tudo, mas ela soube usar isso, porque quando ela se tornou a mulher do rei, Aham. ela poderia simplesmente dizer, pronto, agora eu estou bem aqui, está tudo certo comigo, mas não. Ela usou todos esses dons que Deus deu para salvar o povo dela, e é assim que eu acho que a gente tem que fazer. Tudo que Deus nos dá, os dons, seja o que for, porque eu acredito que Deus dá, independente do que for, Ele dá dom a todo mundo. Às vezes a gente acha que não tem, mas você vai olhar lá, você tem um dom que Deus lhe deu para que seja usado a favor dele, né? A favor do outro, né? Acho que é basicamente isso. Eu tenho algumas. Eu nunca tinha pensado Ai, nisso, meu agora vai Deus. falando, porque eu estou pensando aqui. qual é que Eu vi enquanto a Ariane estava respondendo, o Felipe olhou pro vidro assim, ele tá buscando. Eu tenho algumas. Eu sou fãzaça de Ruth, pela lealdade, pela constância, pela obediência, pela submissão.
e desfrutar disso depois, né? Eu tenho uma história de resgate do meu Boaz, o meu marido. Então, eu me identifico muito com essa história. Mas antes de Ruth viver a promessa, né, do Boaz, Ruth, ela foi fiel, ela foi leal. E a palavra de Deus, ela fala que quando nós somos fiéis e leais, nós agradamos tanto ao coração de Deus, nós agradamos a Deus como aos homens. Uhum. Tem uma característica feminina que eu acho muito forte. Eu até esses dias postei um vídeo que falava sobre, né, talvez uma fraqueza do seu marido, ou um ato errôneo, ele errou. É um teste de honra seu, mulher. Quem é você nessa situação? Eu não estou dizendo que no privado a gente não pode ter uma conversa, às vezes, um pouco mais dura, tá errado, tudo. Mas quem é você em público, né? Quem é você? Você expõe o seu marido ou você é uma mulher que honra, independente? Você é uma mulher que tá ali. Então, eu vejo muito isso nela, né? Eu vejo muito isso em Ruth, ali em Noemi, quando ela fala que o seu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu irei. E ela foi fiel, obediente, ela foi submissa. Ela chegou ali, ela não foi orgulhosa, porque quando ela chegou, ela foi ali buscar ali os mantimentos, né? Ela foi ali, como é que é? Colher. Então, ela foi ali em submissão, se colocando numa situação desafiadora. Ela ali poderia ser abusada. Então, uma mulher corajosa. Então, eu vejo ela como um personagem que eu admiro muito, que eu me inspiro muito. E Esther, né? Esther veio ali. Esther, eu acho que ela é uma mulher que representa esse tempo. Ela vem como uma mulher ali que se revestiu daquilo, foi obediente também. E por mais que ela estava ali imersa ela estava ali, ela conquistou aquilo tudo, ela estava vivendo num palácio. Aquela mulher, ela já estava confortável. Ela podia ficar Ela de boa. poderia, que acontece muito hoje na nossa sociedade, né? Mas ela escutou em obediência o tio ali e ela decidiu se expor. Ela decidiu, mesmo assim, se posicionar e libertar aquele povo, né? Porque ela poderia dizer, não, vou ficar aqui no meu lugar, tá maravilhoso. Eu acho que Que é o que acontece com a gente hoje. Eu acho que essas duas histórias que você trouxe, elas têm um ponto em comum e um ponto muito forte, que é duas pessoas que não olharam para si mesmas, mas olharam para o outro, né? Porque Ruth poderia realmente ter ido resolver a vida dela, como a sogra, inclusive, indicou, mas ela foi fiel ali, né? Falou, não, eu vou ficar com você. Porque difícil as duas, mais difícil ainda para aquela senhora viúva separada, né? Sozinha. E Esther é a mesma coisa. A Esther estava num patamar que ela podia viver as regalias daquele reino, né? Ela podia ficar ali super tranquila, mas não, ela foi em prol daqueles que precisavam dela. Não, e eu lembrei agora de Vasti, na história de Esther, né? O que a desonra ela faz, né? Porque quando o rei chamou ali, porque a gente tá falando sobre honra, Ruth, honra e a desonra, né? O oposto disso, né? Quando o rei, independente do rei, do orgulho do rei, mas era o marido dela, né? Era o rei, ela a rainha. E quando ele chama e ela não vai, né? A consequência da desonra, né? O que é que acontece? Ela perdeu o lugar dela pra Esther, né? Ela saiu do lugar de rainha então ela perdeu o coração do rei. Então, a honra é um princípio, eu falo muito sobre isso com as mulheres, porque a honra, o respeito, a fidelidade é um princípio que se a mulher ela não está à mercê do outro, ela faz porque Deus espera que a gente faça, e a colheita vem do Senhor. Então, se você é uma mulher fiel, você é uma mulher que honra, você vai ter essa colheita de Deus. Ela é fiel a Deus. Fiel a Deus, aos princípios divinos. Muito bom. Você conseguiu chegar no... Não, quando você perguntou, eu comecei a calcular. Cada mulher me dava uma característica interessante. Sim. Mas me veio à cabeça uma meio anônima, assim. Anônima não, mas uma meio não tão famosa não tão como famosa, essas. Que é a Eunice. Vocês conhecem a Eunice, não? A Eunice é a mãe de Timóteo. Uau. Olha Nossa, aqui, ó. acho que eu não sei não o que Olha o aconteceu que com ela. Paulo escreve sobre a mãe dele. Sobre a mãe de Timóteo. Ele diz assim, ó. Lembro da sua fé sem fingimento. Paulo falando para Timóteo, né? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Cara, essa mulher é fantástica para mim, assim, porque eu tô na fase de criar meus filhos, né? E a Lloyd e a Eunice conseguiram passar essa fé de vó para mãe, de mãe para filho, de tal forma que ela criou um Timóteo. Uau. Cara,
Timóteo era um menino, já não era um menino aqui, já tinha uns 40 anos, mas 40 anos é um menino, né? É um jovem menino, uma Mas, criança. mas Timóteo era um cara fantástico, a ponto de Paulo dizer assim, olha, você vai ser pastor e eu te consagro pastor. Então, eu admiro demais Lloyd e Eunice, porque elas conseguiram criar um Timóteo. Uhum. E eu quero criar Timóteos, eu tenho 2 em casa, eu quero 2 Timóteos Amém, em casa, pastor. entendeu? Abriu minha mente agora. Eu vou meditar sobre isso, pastor. Que Pois é. forte. Eu admiro Lloyd e Eunice. Amém. Eu achei muito forte realmente o que você falou, porque as mulheres na sociedade de hoje, e vocês, como mulheres, podem falar, inclusive, melhor do que eu. Vou trazer o meu olhar sobre isso, tá? São muitas cobranças. Embora a mulher no passado tinha muitas cobranças ou até um certo descrédito, a mulher foi conquistando na sociedade um lugar. Hoje nós temos mulheres que são no mundo corporativo, grandes profissionais, no mundo acadêmico, grandes pensadoras e tal. E em vários ambientes a mulher foi conquistando um espaço. Mas aquele espaço do doméstico, da mãe, da pessoa que vai ser ali a grande tutora de uma criança, também não saiu das mãos dela, porque tá ali, é uma responsabilidade. Eu não estou aqui eximindo o pai, né? O pai também tem o seu papel. Mas aí é muita coisa em cima da mãe. E, inclusive, algumas mulheres que acabam dedicando... eu já ouvi uma frase assim, não lembro agora quem falou e tal, mas já ouvi algumas vezes. Nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Porque aí a mãe, ela tá sempre culpada, né? Se ela tá no trabalho, ela tá deixando de dedicar tempo para esse filho. Se ela tá dedicando muito tempo para esse filho, ela começa a pensar nas cobranças que estão vindo porque ela não tá conseguindo ser a profissional que ela se dedicou. E eu acho que a gente, homem, tem um fator porque a gente vai numa coisa mais racional. Nem sempre isso é tão positivo, mas a gente acaba blindando as nossas emoções. Que a gente fala, bom, eu não consegui dar conta disso por causa daquilo. E pra gente foi. E a gente foca numa coisa e vai. As mulheres entregam muito o coração e a essência em tudo que elas vão fazer. Então essa cobrança não é só para com os outros, não é dos outros para com ela, mas é dela para com ela mesma. Então, só o que eu queria dizer é que criar um filho, como é o nome dela? Lloyd e Eunice. Lloyd... A avó era Lloyd e a mãe Eunice. É uma coisa muito nobre, é uma coisa muito forte. Se você vai decidir que essa vai ser, que por um tempo essa vai ser a sua dedicação quase que exclusiva e muito intensa, você não tem que se sentir menos porque tem uma mulher que está trabalhando, porque tem uma mulher que está conseguindo dar conta de tudo. Você não é um super-herói, né? Não. Eu vivi vários processos. É tanto que eu concluí meu livro agora recentemente. Deixa eu mostrar seu Eu livro. tenho um livro que é o Manual da Mulher, né? É o passo a passo para a mulher construir o seu legado. Eu falo sobre uma mulher sistêmica. Eu falo sobre várias áreas da mulher. Mas esse livro, Deus colocou ele no meu coração há mais ou menos uns 6 anos atrás. Até que eu passasse por alguns processos e eu conseguisse... Deus liberasse para que eu escrevesse, né? Eu vim de uma família do mundo, assim, vou falar dessa forma, não conhecia Jesus, e eu não fui criada num berço cristão, então eu fui muito influenciada por essa vida, pelo feminismo. Então eu iniciei meu casamento com meu esposo hoje com essas informações. E eu tive que, o trabalho fora, o ser bem-sucedido fora, o ser reconhecido fora era muito mais forte, era prioridade ao meu lar. Então, eu tive que recalcular a rota. Então, o Senhor me permitiu que recalculasse rota. Então, eu voltei, ouvi de Deus o que Ele tinha para a minha vida e tive que voltar todo o processo. E aí, nisso tudo, o que é que eu entendi? Eu entendi que não valia ganhar o mundo e perder a minha família, a minha casa. Exatamente. Que o meu legado estava Fantástico. dentro da minha casa e que existia, sim, que eu poderia ser uma mulher pública. Mas a minha vida pública, ela precisava ser o reflexo daquilo que eu tinha construído no privado. Então, eu voltei e investi nisso, recalculei rota em relação a tudo, ao meu casamento, ao meu cuidado com a minha casa, a minha criação com os meus filhos. E aí...
Deus foi tratando comigo, foi quando ele me chamou. Eu falei pra vocês, né, que eu era muito backstage, eu não tinha habilidade de falar, e o Senhor falou assim: eu quero agora que você conte aquilo que eu fiz na sua vida. Ele me deu o livro, eu comecei ainda no meu processo, ainda passei pelo meu processo, porque eu gosto de afirmar uma coisa, que esse livro não é um anseio pessoal, não é um projeto pessoal, mas é um projeto que nasceu no coração de Deus, e eu estou aqui só como uma pessoa que abriu o coração para que Deus trouxesse essa mensagem. E ela fala sobre isso, ela fala sobre esse resgate, sobre essa administração de prioridades, mas que no final a mulher é uma voz para essa geração. Nós fomos chamadas por Deus para ser uma voz influente para essa geração, mas que a gente precisa recalcular. Tá nas livrarias virtuais? Tá nas na Amazon, livrarias tá em tudo? virtuais, tá sim. Ela foi lançada pela Buzz, pela editora Buzz. No link do meu Instagram tá lá. Você entra no link do meu Instagram, então tem lá para você adquirir. E é um manual, é um passo a passo que ajuda a mulher. Outro desafio que eu tinha... Livro bonito, Livro né? bonito e pesado, dá até pra mulher usar pra bater na cabeça do marido. Tô brincando. Ei! Tô brincando. Um dos desafios, pastor, que eu tinha era que às vezes eu ia numa ministração e eu ouvia aquilo e aquilo mexia comigo, me mostrava que eu tava errada, que eu precisava mudar, mas eu saía de lá sem um como. E uma das coisas que Deus colocou para mim, para colocar aqui no livro, é um como, um passo a passo. Um auxílio para a mulher, para ela ter um norte, para ela ter um manual. Ó. Se você não tem nenhuma instrução, vamos lá, vamos fazer por aqui. E aí veio o livro, e aí é isso, essa história. Deus vai conduzindo, né? Amém. Todas as coisas. Mas com tranquilidade, entregando tudo nas mãos de Deus, né? Eu acho que a gente está vivendo também, não só as mulheres, homens e mulheres, uma coisa muito de a gente não consegue viver o agora. A gente sempre está ansioso pelo que vai acontecer depois. E a gente perde a beleza do momento. Eu acho que isso acontece muito em família. Né? Você falou, olha, eu posso ser uma mulher pública, mas isso vai ser reflexo do que eu tenho em casa, essas raízes muito fortes, né? E parece que quem tá lá em casa vai estar sempre lá. E aí a gente não dá muita atenção, tá garantido. Né? Meu casamento tá garantido, casou comigo. E assinou isso aí, agora não tem jeito. Isso é um perigo. O filho, não, é meu filho, não vai sair daqui. Mas, né, quanto a gente consegue, de fato, dar uma silenciada em tudo e gastar um tempo ali, ter uma interação em família, real, concreta, com calma, né? Aproveitando isso. A gente sempre vê muito pai saudosista. Ah, nossa, que saudade de quando eles eram pequenininhos, que saudade daquilo outro. Mas o quanto a gente está conseguindo aproveitar o tempo do hoje, Agora, né? Ou agora? Não, isso é tão forte porque é um perigo você sair e deixar. Esses dias uma amiga que eu acho que ela é do Rio Grande do Norte. Ela é política. Ela se envolve na política e ela tá agora. E ela tá indo concorrer. E a gente teve uma conversa há um tempo atrás que eu falei pra ela assim, amiga, ajusta algumas coisas na tua casa, se conecta com teu marido, abastece o tanque, deixa tudo preparado. Porque se você sai e você vai perder, e você perde, você não ganha, quando você volta, a tua casa está desestabilizada e você está quebrada. Se você ganha, você vai ficar lá com sucesso você vai ser reconhecida. Mas e se você perder? Então você investiu toda a sua força nisso, onde o teu bem mais precioso está aqui. E essa é a tua base. Se você tem um casamento saudável, se você tem uma base, se você tem uma estrutura, você vai tranquila. Você pode ir, você pode ser uma referência, mas você tem uma base, você tem uma estrutura. E só você pode fazer isso. Não tem outra pessoa Não tem que como possa terceirizar. fazer. Não tem como terceirizar. Mas uma coisa bem interessante que o pastor até abordou no programa é que Deus, ele nos fez ser mais forte que o homem, né? Ele nos deu as dores Não e tal, tenho mas disse dúvida. assim, você vai... Se homem engravidasse, todo filho era Deus- órfão de pai. Deus Eu nos ia morrer deu... no parto. A gente não aguenta uma gripe, amiga. Eu acho que é por isso que as mulheres têm mais funções, porque É. Deus nos fez mais fortes. Eu concordo. Amém. Eu não tenho dúvida. A gente não aguenta uma gripe, a gente sucumbe. A mulher minha tá esposa, lá. minha esposa estava doente, cara, doente de verdade, fazendo tudo em casa. Eu peguei uma gripe, ela estava assinando o atestado ali, o testamento, né? A gente não tem essa... Eu acho que essa resiliência que a mulher tem. Com certeza, isso é uma característica muito de vocês mesmo. Mulheres, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito rico, foi muito profundo, muito gostosa a nossa conversa. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério que vocês desenvolvem nas redes sociais, com as pessoas que entram em contato com vocês, com a família de vocês.
Que Deus continue abençoando Qual é o muito. endereço do Instagram de vocês? Diz aí, Ariane. Meu é Ariane Souza 24, Ariane Souza com Z. Ariane Souza 24. E o seu, Isabela? Isabela Cabral Braga. Isabela Cabral Braga. Qual é o seu? Ah, não importa, não. É Wagner Cantor, ele Mas fala de seguir. foi um prazer muito grande estar com Prazer. vocês, é enriquecedor estar perto de pessoas com tanta sabedoria, pastora, conhecendo agora. Pastor também é uma pessoa que é ungida por Deus de Amém. verdade. Amém. Eu agradeço muito pelo convite. É minha primeira vez, eu fico bem constrangida, porque é minha primeira vez, é o primeiro contato assim com vocês já palestram, né? Mas é o meu primeiro contato, então assim, eu fiquei muito nervosa, mas extremamente feliz porque ótimo. eu saio daqui com o coração cheio, Amém. enriquecendo ainda mais o meu conhecimento, assim como as pessoas que estão assistindo. Então eu agradeço demais pelo convite. Amém. Amém. Tem presentinho pra vocês que estão aqui pela primeira vez. O Felipe já é Ah, não tem cliente pra- da casa. Ah, Senão você vai fazer coleção dessa sacola na sua casa. Tem aí ó, uma sacolinha, tem uns snacks, tem caderninho e essas coisas todas. Então, muito obrigado pra vocês lembrarem aí no coração de vocês o Hope Hour, tá bom? tem caneca do Hope Caneca, Hour. É caneca do NT Play. Eu só quero dizer que eu não tenho esta caneca. Tá Ah, bom? vamos arrumar uma caneca pro Felipe. Muito obrigado. Obrigado, viu, produção? Obrigado, viu, Pastor Felipe, mais Tamo uma junto. vez. Obrigado a você também que ficou aqui até agora. Que a gente volta na semana que vem com mais um conteúdo muito edificante para sua caminhada cristã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.